Hechos capítulo 12, versículo de 1 a 5. Es tiempo de despertar. Hechos capítulo 12, versículo de 1 a 5. Dice así la palabra de Dios. Va a estar en pantalla para que usted tenga también y esté acompañando la lectura de la palabra de Dios. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Versículo 3, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levaduras. Versículo 4, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Versículo 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Es tiempo de despertar. Hemos leído el libro de Hechos capítulo 12, versículo de 1 al versículo 5. Es interesante que el libro de Hechos es un libro que habla de la historia de la iglesia, quando começou a história de la iglesia. En el livro de Hechos nosotros lemos sobre el principio de la iglesia de Jesucristo. Es llamada la iglesia primitiva. Nosotros hoy somos la iglesia de Cristo, pero la iglesia começou aí en ese relato del livro de Hechos. Glória ao nome do Senhor. El livro de Hechos, además de ser um livro rico en la história del cristianismo, é também um livro inspiracional, em que vemos uma igreja ativa. Escute isto, vemos no livro de Hechos uma igreja ativa. Que é uma igreja ativa? É uma igreja que ora, é uma igreja que ayuna, é uma igreja que se congrega, é uma igreja que está em comunhão com os irmãos, é uma igreja que contribui para a obra de Deus, é uma igreja que evangeliza e é uma igreja llena do Espírito Santo. Quanto dizem glória a Deus? Essa é a igreja primitiva, é a igreja do livro de Hechos, e que Deus nos ajude a seguir sendo esta igreja hoje em dia. En el texto que hemos leído, yo encuentro algunas lecciones y yo quisiera compartir con usted algo que Deus habló a mi corazón y yo quiero compartir con usted y que usted ponga en su corazón, que usted lleve esta palabra guardada en su corazón en esta tarde en el nombre de Jesucristo. La primera lección que nosotros encontramos en esta lectura del libro de Hechos en el capítulo 12, del versículo de 1 a 5 es esta, la lección es esta: ¿qué tendrá que acontecer para que nos despertemos a buscar a Dios? ¿Qué es que tiene que acontecer para que nosotros nos despertemos para buscar a Dios? A Bíblia diz no livro de Hechos, do capítulo 1 ao capítulo 3, nós já hemos leído estes versículos. Está falando aqui, irmãos, que Herodes era o governador de aquela região em aquele tempo. Ele já havia tomado alguns da igreja para maltratar-les. Era uma persecução que estava acontecendo naquele tempo. Não somente isto, Herodes também já havia matado a Jacobo. Jacobo era um dos líderes da igreja de aquele tempo. Jacobo era irmão de Juan. Então Herodes primeiro já havia tomado alguns irmãos da igreja para maltratar-les. Segundo, havia matado a Jacobo. E agora, número 3, havia prendido a Pedro com o plano de matá-lo também. Deus, eu quero dizer para você que Deus tem formas de chamar nossa atenção para que nós nos acerquemos a Ele. Eu vou repetir isto: Deus tem formas de chamar nossa atenção para que nós nos acerquemos a Ele e para que nós nos preparemos para os tempos difíceis que vendrão. Eu quero dizer a você, infelizmente, vão a venir tempos
aún mais difíceis do que nós outros estamos vivendo. Eu quisera estar aqui adelante e dizer, mira, se terminou os problemas do mundo, pero não é certo. A Bíblia, a palavra de Deus nos diz o contrário, diz que é o princípio de los dolores e tempos difíceis vendrão. E Deus nos chama nossa atenção para que nós outros nos acerquemos a Ele e para que nós outros nos preparemos para os tempos difíceis. Como Deus chama nossa atenção? Às vezes Deus chama nossa atenção com um sonho. Há pessoas que han sonhado com o rapto da igreja. Eu conosco uma irmã que hoje é uma obreira, uma esposa de um pastor em Brasil, e ela estava descarriada dos caminhos de Deus. E um dia ela teve um sonho, obviamente ela não sabia que era um sonho, e em seu sonho ela buscava seu papá, que era um pastor também, buscava sua mamã e não os encontrava, e se quedou desesperada porque creia que havia acontecido o rapto da igreja e ela se havia quedado, pero de repente ela se despierta e quedou feliz que era simplesmente um sonho. De aquele momento em adelante, ela puso sua vida em ordem para estar firme nos caminhos de Deus. Então Deus chama nossa atenção a vezes com sonhos. A vezes Deus chama nossa atenção com um livramento. Algo malo que ia acontecer com você. Deus te guardou. Deus te protegeu. Quizás de um acidente, quizás de um assalto, quizás de algo duro que ia acontecer com você. E Deus te deu um livramento. A vezes Deus chama nossa atenção por um acidente. Deus chama nossa atenção também através de um acidente. Deus pode chamar nossa atenção através de uma enfermidade, através de uma pandemia como a que estamos vivendo, como o mundo está vivendo hoje em dia, quizás através de uma dificuldade financeira, ou mesmo através de alguma outra situação que nos recuerda que nós outros necessitamos do Senhor e dependemos de Ele. Quantos dizem amém? E às vezes você vê, uau, tantas coisas difíceis estão acontecendo nesta vida, na vida desta pessoa. Agora sim, a pessoa se vai engrenar. Agora sim, a pessoa se vai arreglar. Agora sim, a pessoa se vai poner firme em los caminhos de Deus. E você sabe, aún com todo esto, há pessoas que não se despertam para buscar a Deus. E Deus está chamando nossa atenção para que nós outros nos despertemos e busquemos a Ele. Para que nós outros pongamos nossa casa em ordem, nossa vida em ordem, para que nós outros busquemos a misericórdia de Deus para nossa família. Se creia que quando se pudera congregar uma vez mais fisicamente, as igrejas estariam abarrotadas de pessoas para buscar a Deus. Isso é o que todos imaginavam, porque houveram meses que as igrejas não se puderam reunir. Há lugares, há estados todavia que as igrejas não se estão reunindo como nós outros nos estamos reunindo. Pero se creia que quando uma vez mais permitiram que as igrejas se abrieram, que ia estar llena, que não ia ter lugar, que a igreja ia estar abarrotada. Pero aún assim, isso não ha acontecido. Infelizmente, isso todavia não ha acontecido. Eu hago a pergunta nesta tarde: que tendrá que acontecer para que nos despertemos a buscar a Deus? É interessante que Herodes havia tomado alguns dos irmãos para maltratar-les. E aí não disse que a igreja estava buscando a Deus por isso, que disse a palavra de Deus que Herodes matou a Jacobo a filo de espada, que quer dizer isso, decapitado. E aí a Bíblia não registra que a igreja estava orando. Pode ser que esteja orando, que estava orando, pero a Bíblia não registra. Pero depois que Herodes toma Pedro e planeia a matar-lhe, a igreja, aparentemente que a igreja se desperta para buscar a Deus. Que terá que acontecer para que você e eu nos despertemos a buscar ao Senhor? E eu quero recordar a cada um de nós outros nesta tarde: é tempo de despertar. É hora de preparar-se para os tempos difíceis que vendrão. É tempo de fortalecer nossa fé em Deus e arraigar-nos e firmar-nos em sua presença. Que está sendo você para isto? E essa é a primeira lição que aprendemos nesse texto, que terá que acontecer
para que nos despertemos a buscar a Deus. A outra lição que nós aprendemos aqui é esta: há coisas extraordinárias que só acontecem como resultado da oração constante e fervientes. Há coisas que só acontecem quando nós oramos ferventemente, quando nós oramos constantemente, quando nós nos levantamos para buscar a nosso Deus. Mira o que a Bíblia diz em Hechos capítulo 12, versículo 5. Assim que Pedro estava custodiado na cárcel, e diz a palavra de Deus: pero a igreja hacía sem cessar oração a Deus por ele. Sem cessar aí quer dizer que a igreja hacía oração fervientemente a Deus por la vida de Pedro. Não era uma oração que uno venia e estava orando e de repente se dormiu. Não, é nesta classe de oração, uno não se duerme, uno se despierta, uno levanta a voz e clama a Deus. E nós podemos clamar a Deus com confiança, porque a Bíblia diz em Jeremias 33:3: clama a mim e eu te responderei e te anunciarei coisas grandes e ocultas que tu não conheces. Assim que há coisas extraordinárias que só acontecem como resultado da oração constante e ferviente. E que o Senhor nos desperte a nós outros, e que nos desperte pronto para ter esta classe de vida de oração. Quantos dizem glória a Deus? Uma outra lição que nós aprendemos neste texto é esta: que nossa paz está em Deus. Nuestra paz está em Deus. Mire o que a Bíblia diz no livro de Hechos, no capítulo 12, no versículo 6, diz assim: e quando Herodes le iba a sacar aquela mesma noite, mire o que diz a Bíblia: estava Pedro durmiendo entre os soldados, sujeto com 2 cadenas, e os guardas delante de la puerta custodiaban en la cárcel. Se você lê esse texto, irmão, Pedro estava em uma classe de cárcel de seguridade máxima. Diz a Bíblia que havia 4 grupos de 4 soldados para estar aí vigilando a Pedro, para manter Pedro preso. E é interessante que em la víspera de sua suposta execução, Pedro estava dormindo. Imagina, en la mañana siguiente lo iban a sacar para sacar la cabeza de Pedro, para degollar a Pedro. E aí Pedro estava guardado, eram guardado por 4 grupos de 4 soldados. Eu estava escutando um estudo sobre isso e disse que era 4 soldados de cada vez. Então eles trocavam a guarda, e esses soldados, um estava com uma cadena, Pedro estava atado com uma cadena em um lado direito com um soldado, atado com uma cadena em lado esquerdo com um soldado, e 2 soldados para velar. 4 soldados de uma vez para guardar a Pedro. Pedro estava encarcelado, Pedro estava guardado por 4 grupos de 4 soldados, Pedro estava sendo deseado, morto por el governante, por Herodes, e em la vista de sua suposta recursão, pero diz a Bíblia que Pedro estava dormido entre os soldados. ¿Sabe o que isso me diz, irmãos? Isso me diz que quando nós nos despertamos para orar e poner nossa vida delante de Deus e colocar toda a preocupação e temor en el altar del Senhor, podemos descansar. Se tu vida está em las manos de Deus, tu puedes descansar. A vida de Pedro estava nas manos de Deus. Eu creio que Pedro pensava: mira, solo me van a matar el dia que Deus termine a obra que Ele tem que fazer em minha vida. Podem planear minha morte, possivelmente Pedro pensava. Podem ter os executores aí listos, os verdugos listos para executar-me. Pero se todavia Deus tem um plano para minha vida, eu vou a viver, eu não vou a morir, sino que eu vou a viver e anunciar as maravilhas de Deus. Quando nossa vida e nosso futuro está delante de Deus em oração, podemos dormir em paz.
podemos dormir em paz quando temos a segurança que nossa vida e nosso futuro está em las manos de Deus. E eu te quero dizer nesta tarde, nossa paz está em Deus. A Bíblia diz no Salmo capítulo 4, versículo 8, diz assim: em paz me acostaré e asimismo dormiré, porque solo tu, Jeová, me haces vivir confiado. Você sabe quantas pessoas estão passando por problemas mentais, por la preocupação, por el temor, por la desesperação, por el miedo del futuro? Muitas pessoas, se habla muito agora de saúde mental, de la mental health, de saúde mental, se está falando muito de isto, pero eu quero recordar a igreja del Senhor Jesucristo, que nossa paz está em Deus. A Bíblia diz no livro de Salmos, capítulo 3, versículo 5, eu me acosté e dormi e desperté, porque Jeová me sustentava. Glória ao nome de Deus. E assim foi a víspera de la supuesta execução de Pedro. 4 soldados lhe estavam guardando e ele dormindo, amém? Os soldados possivelmente não creem que estavam dormindo, pero Pedro estava dormindo. Só temos esta classe de confiança em Deus quando nossa vida está em seu altar. Quando estamos, escute isto, quando estamos dormidos espiritualmente, nossa alma e nossa mente está turbada. Pero quando estamos despiertos espiritualmente, podemos descansar e dormir, sabendo que nossa vida está em las manos de Deus e todo estará bem. Diga glória a Deus, diga aleluia. Mire, para os que estão dormidos espiritualmente, o Senhor les disse lo que está escrito em Efésios capítulo 5, versículo 14, por lo qual dice: despiértate, tú que duermes, e levántate de los muertos, e te alumbrará Cristo. Se você não está podendo dormir, você tem que fazer algo. Você tem que levantar-se e poner tu vida nas mãos de Deus. Que é que te preocupa? É o futuro. Então, ponga tu futuro nas mãos de Deus. Que é que te preocupa? São tus finanças. Ponga tus finanças nas mãos de Deus. Que é lo que sea que te preocupe? Ponga em la mano de Deus e descanse em la presença do Senhor. Quanto dizem amém? E a los que estão despiertos espiritualmente, podemos saber que podremos descansar en el Señor. La Biblia dice Filipenses capítulo 4 versículo 7, dice en el versículo 6, o versículo antes dice assim, que nós não devemos estar afanosos por nada, sino que todas nossas petições devem estar conhecidas delante de Deus com oração e súplica e ação de graças. En el versículo 7 dice la palabra de Deus: e la paz que sobrepassa todo entendimento guardará vuestros corações e vuestros pensamentos em Cristo Jesus. Esta é a classe de paz que Deus tem para nós outros. Nossa paz está em Deus. Estava Pedro dormindo entre os soldados. Dias difíceis vendrão, pero nossa confiança está em Deus. Poderá haver tumultos a nosso redor, pero podremos descansar en el Señor. E a outra lição que nós outros aprendemos aqui, nesse texto que leímos em Hechos capítulo 12, del 1 a 5, é essa lição acá, é que Deus dará livramento a su pueblo. Eu vou repetir isso: Deus dará livramento a su pueblo. Quantos lo creem? Digam glória a Deus. Hechos capítulo 12, versículo 7, aí a Bíblia habla de um livramento que Deus deu para Pedro. Diz assim: e é aqui que se apresentou um ángel del Senhor, e uma luz resplandeceu na cárcel, e tocando a Pedro no costado, le despertou dizendo: levántate pronto, e as cadenas se cayeron de las manos. Mire isso, a igreja estava orando a Deus, pedindo ao Senhor por la vida de Pedro. E Pedro estava descansando, Pedro estava dormindo. Que hizo Deus? Deus enviou um ángel.
Deus enviou um ángel para entrar aí mesmo nesta cárcel, despertar a Pedro, tocou em seu costado, Pedro se despertou, se levantou e disse a palavra de Deus que as cadenas se cayeron de suas manos. Deus enviou um ángel para livrar a Pedro. E eu quero dizer aqui para nós outros, para a igreja do Senhor, Deus enviará recursos sobrenaturais para livrar a seu povo de todo mal. Deus enviará recursos sobrenaturais para livrar a seu povo de todo mal. Seja persecução, seja alboroto civil, seja perturbação mental, todo mal, Deus guardará a seu povo. Deus enviará ángeles. Deus enviou ángeles para Pedro. Deus pode seguir enviando ángeles para cuidar de nós outros. A Bíblia diz que o ángel de Jeová acampa-se ao redor de los que le temem e los defiende. A palavra de Deus sigue sendo a mesma, ayer, hoy e eternamente. Deus enviará recursos sobrenaturais para livrar a seu povo de todo mal. Deus enviará ángeles. Deus enviará provisión del cielo. Deus, escute esto, Deus sempre ha cuidado de los suyos. E Deus cuidará de su pueblo aqui na terra, hasta llevarnos para el cielo com Ele. Glória a Deus, dê esse aplauso forte ao Senhor. Deus sempre ha cuidado de los suyos. E Deus seguirá cuidando de los suyos. E a lição que eu tenho para recordarte aqui é que Deus dará livramento a su pueblo. Diga glória a Deus. E diga aleluia. Para terminar, eu te recuerdo o que falei ao princípio deste mensagem. É tempo de despertar. E você tem que pedir a Deus: Deus, despierta-me, Senhor. Não me deixa estar dormido, não me deixa ser levado por la corriente, me ajuda a estar despierto para estar em tu presença, para estar firme, para estar alerta, para estar atento às coisas que estão acontecendo, e Deus nos despertará, amém? Nos despertará para buscar a Ele, nos despertará para ler sua palavra. Qual foi a última vez que você leu a palavra de Deus? Que você apartou tempo para buscar a presença de Deus em oração, em leitura da palavra. Esto, hermanos, agora é mais importante de lo que antes. Temos que estar firmes na presença do Senhor. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Eu quero pedir que você se pare nesta tarde.